Olá! Hoje nós vamos conversar sobre mais um vício moral, que é a vaidade. E vamos conversar um pouco sobre algumas formas da gente tentar transmutá-la em modéstia. Vou falar primeiro sobre uma parábola de Jesus. Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs uma parábola, dizendo-lhes: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, e de colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Ele conclui: portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Essa parábola está em Lucas, capítulo 14, de 1 a 11. Bom, o que é vaidade, né? Vaidade, gente, é um sentimento de alto valor exacerbado pelo orgulho. E ela pode se expressar de várias formas em várias situações. Eu posso, por exemplo, ter uma vaidade corporal, me achando linda demais. Uma vaidade cognitiva, me achando inteligente demais. Uma vaidade social, afetiva e até uma vaidade espiritual. Todos nós, de alguma forma, de uma forma mais intensa ou não, apresentamos alguma parcela de vaidade em todos os nossos departamentos de atuação. Isso não é o problema. O perigo acontece no excesso e na incapacidade que muitos de nós temos de identificar a fronteira. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu posso ter um idealismo por uma causa e fazer de tudo, estar à frente. Como que eu faço para distinguir isso da minha necessidade de aparecer estando à frente das coisas? Eis o pulo do gato. Toda pessoa vaidosa, ela desenvolve uma certa aversão com relação aos acontecimentos. Especialmente aqueles acontecimentos que não vão de encontro ao que aquela pessoa entende que deveria acontecer. Quando, por exemplo, não identificam uma coisa que ela fez como a melhor, ela tenta negar a realidade. Ela tenta entender que o problema está sempre fora e não nela. E, como a gente já sabe, são os nossos vícios morais que os nossos amigos mais inferiores, né, no processo evolutivo, vão atuar. E essa atuação que a espiritualidade inferior tem em relação à nossa vaidade é uma das mais acentuadas. Por quê? Porque a espiritualidade muitas vezes incita outras pessoas a chegarem até nós. Oh, que coisa linda que você fez. Nossa, mas você é demais. Então, muito cuidado. E uma das vaidades mais complicadas é a vaidade espiritual. É quando a pessoa entende que ela é mais boa do que ela de verdade é, que ela é mais humanitária do que de verdade é. Porque a verdade é que todas as pessoas que já o são, não se sentem. Quase sempre quando são apontadas, né, em relação a isso, elas dizem não, 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 não. De coração aberto, né? Elas não se reconhecem com todo aquele valor. Agora, o que é modéstia, né? A modéstia é a ausência da vaidade. Uma pessoa modesta, ela não se gaba das suas conquistas e vitórias e nem exalta as suas próprias qualidades, se incomodando quando alguém vem e fica falando excessivamente das suas qualidades. Não confundam isso com não reconhecer o seu real valor. Isso é autovalor, ok? O vaidoso se gaba, põe vamos dizer assim,
a bandeirinha sempre à mostra, né, do que ele está fazendo e do que ele entende que é melhor que o outro. Bom, o que a gente pode fazer para identificar a nossa vaidade e a vaidade no outro, né? Normalmente o vaidoso, ele se apresenta fisicamente de uma forma muito exagerada. Eu não estou dizendo aqui das questões de você poder se cuidar, ser uma certa vaidade pessoal, vamos dizer assim, né? Mas aquela pessoa exagerada que entende que através do que ela apresenta, ela vai ser avaliada. Então são pessoas que investem excessivamente em grife, investem excessivamente em procedimentos estéticos, investem excessivamente na roupagem correta, combinando com isso, com aquilo. A partir do momento que você passa a entender que isso te define, que isto te faz ser mais que o outro, sinal de alerta. É sinal de que você talvez seja excessivamente vaidoso. Uma outra coisa, a pessoa vaidosa, ela sempre evidencia suas qualidades cognitivas, né? Sempre fazendo referências à sua pessoa. Mas eu fiz, mas eu faço, mas eu posso, mas eu consigo. Uma outra coisa, normalmente ela tem muita aspiração a cargos ou posição de destaque, que acentue as qualidades que ela entende que tem e sempre vai atrás disso. Uma outra característica, ela não reconhece a sua culpabilidade nas situações de infortúnios que ela passa. O problema é sempre o outro, o problema é sempre externo. Por quê? Porque ela é muito vaidosa para aceitar que o problema pode ser ela, né? Outra característica, ela apresenta uma certa obstrução mental para poder aceitar suas próprias falhas. Ela nunca falha. O problema é do azar, o problema é do outro, é uma infelicidade merecida que ele está vivendo, que a pessoa está vivendo, né? Uma outra situação é o esforço em realçar os dotes físicos, culturais, sociais, quase sempre provocando antipatia. Quando você convive com alguém ou quando você expressa suas qualidades e você sabe, percebe que aquilo é acolhido, com certeza você não está expressando uma vaidade. Quando você observa que você ocasiona uma certa repulsão, com certeza você está expressando uma vaidade excessiva. Quando a gente identifica a vaidade na gente, a gente precisa se esforçar em desenvolver a modéstia, né? Como? Primeiro, tenta não expor as suas conquistas e qualidades pessoais. Elas vão ser observadas. Quando observadas, agradeça, seja grato a esse reconhecimento, mas não use isso como uma bandeira. Segunda coisa, se outro reconhecer o seu valor, puxa, como você fez bem isso ou aquilo, sempre divida este ganho com outras pessoas. Sim, eu faço bem isso, mas você sabe, aprendi tanto com aquele professor, mas você sabe, minha mãe, meu pai, meu irmão, aquele amigo colaborou tanto para que eu chegasse aqui. Então, assuma as suas reais potencialidades, mas sempre as divida com alguém, porque ninguém chega onde está 100% sozinho. Uma outra coisa é a gente poder saber aceitar e pôr holofote nas conquistas alheias. Isso faz muito bem. Outra coisa é desenvolver a gratidão. A gente precisa ser grato às pessoas que nos ajudaram a chegar aonde a gente chegou. Uma outra coisa é a pessoa aprender a delegar. Não fique sozinha com as coisas que você entende que você sabe fazer. Porque o vaidoso acredita que só ele sabe fazer. Não, comece a dividir para você perceber que outras pessoas também têm muita capacidade. Uma outra coisa que pode nos ajudar a desenvolver a modéstia sempre nos coloquemos na relação com o outro num patamar do eu igual ao outro. Eu posso sim ter já um conhecimento cognitivo um pouco mais acentuado que o meu irmão, que o meu vizinho, com aquele parceiro que convive comigo. Mas com certeza ele já está mais adiantado em alguma outra coisa. Por quê? Porque temos um processo evolutivo que não é reto e previsível. O nosso processo evolutivo se dá em etapas. E como somos únicos, umas pessoas se desenvolvem mais em umas áreas e outras em outras. Então, essa é a beleza da vida. A gente poder entender e aceitar que sim, em muitas situações já somos melhores.
que em outras, mas que com certeza outros também já são melhores que nós em algumas situações. Então vamos refletir, né, em relação a tudo isso e entender a quantas anda a nossa vaidade e tentar, à medida do possível, transmutá-la em modéstia. Elenque essas dificuldades e coloque no processo de transformação à medida do possível. E como Santo Agostinho disse, todo final de dia, se você estiver focando a questão da vaidade, né, que é o nosso tema de hoje, se você estiver focando na questão da vaidade, avalie em todas as suas falas, em todas as suas vivências. Se a vaidade apareceu te empurrando para as decisões e as falas que você teve, combinado? Até o nosso próximo encontro.